Boa tarde a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês. Espero que vocês já estejam aproveitando a feira Naval Shore para fortalecer relacionamentos comerciais e também para novos prospectos de novos negócios. E nesse sentido, nós vamos apresentar aqui, patrocinado pela MNO, um painel que é referente à eficiência energética e o Data Driven Decision Making, que está quente no mercado, que não basta ter dados, mas o que você faz com os dados, são esses dados confiáveis, como você vai gerir isso e, de fato, tornar isso eficiente para o seu uso do dia a dia. Ok? Meu nome é Ari Cláudio, eu sou gerente técnico da Belga Marine. Nós fornecemos serviços de eletrônica naval, automação, e estamos bastante relacionados com essa parte de otimização, detecção de vazamento de petróleo, tecnologias, IA, bastante coisa. Vocês são bem-vindos a nos visitar também mais tarde. Okay? E para essa discussão, eu queria convidar meus queridos colegas Andrew Wallace, representante da Miros, para se juntar a gente aqui em cima. Cláudio Menezes, da Transpetro. E o Fernando Egídio, da DESME, por gentileza. Vou deixar eles se apresentarem e a gente começa. Boa tarde. Desculpa, meu português é ainda pouquinho, so I'll speak in English. Good afternoon. My name is Andrew Wallace. I'm the regional manager for South America for Miros. We're involved in multiple areas of environmental monitoring with oil spill detection, as well as looking to maximize weather windows using wave and current radars for the offshore construction type vessels. And we also have new products that we're developing regarding performance analysis of vessels using DNV's VTI, but we're a long-standing partner of Belga Marine, and it's a pleasure to be here. Boa tarde, meu nome é Cláudio Menezes, eu sou gerente executivo na Transpetro, sou responsável pelas operações de navios da frota Transpetro. A gente tem hoje na frota, operados por nós mesmos, 26 navios, divididos em 5 classes: Suez, Max, Aframax, Panamax, Major Range e Gazeiros. Além disso, nós temos 6 navios de posicionamento dinâmico, Deep Vessels, da nossa subsidiária internacional, chamada Transpetro Internacional, localizada em Roterdã. São navios importantes, navios que fazem o alívio da produção da Petrobras nas bacias de Santos, na bacia também de Campos. E eu imagino que todos saibam aí que a gente está com um programa de modernização da frota, chamada TP25. A gente está tendo aí a construção de 16 novos navios, para trabalhar na cabotagem, grande parte deles construído no Brasil. E temos também, para a renovação da frota de posicionamento dinâmico, através da TIBV, nós estamos trazendo 9 navios de posicionamento dinâmico, sendo que nós iremos operar 2 deles. E qual a importância da manutenção dessa atividade de posicionamento dinâmico? É a gente manter a expertise aqui dentro do Brasil. Quando a Petrobras desenvolve projetos de posicionamento dinâmico, ela sempre pede a Transpetro subsidiária dela para que efetivamente a gente trabalhe em conjunto e parceria. Então é de fundamental para a Petrobras, com o crescimento que está apresentando, inclusive anunciado aí petróleo na margem equatorial, que certamente vai trazer aí uma quantidade de óleo expressiva, e a necessidade de realmente aliviar toda essa produção, a gente ter aí a maior frota de navios posicionadores aqui no nosso país. Olá, gente, é bom ver algumas faces aí, alguns amigos dentro desse público.
Meu nome é Fernando Egídio, eu sou oficial de náutica de graduação. A gente estava conversando um pouco sobre a nossa origem. Alguns de nós, talvez aí na plateia, eu consigo ver engenheiros, mas alguns de nós desse lado aqui, oficiais de máquina, oficiais de náutica, e com muito carinho eu já embarquei na Transpetro, no meu início de carreira, mas hoje eu tomo conta das vendas da DESME, que é uma empresa dinamarquesa com 190 anos de existência. Eu sempre brinco que eu só preciso de mais 20 anos dele, 190 mais 20 a gente fecha a conta. O tema que vai ser tratado hoje é muito importante, não é só o Brasil crescendo com margem equatorial, o mundo, ele, com essa bagunça global, com essa energia que a gente sente aí de rotas sendo desviadas, o petróleo como fonte de poder, e a gente está aqui no fundo, lá no início da cadeia, tentando ajudar, tentando otimizar eficiência de energia, melhorar os navios e tudo isso. Então a DESME é um desses parceiros que tenta contribuir junto ao Brasil para essa marinha mercante tão gloriosa que a gente tem aqui. Obrigado, senhores. Bom, vamos iniciar então nossa conversa. Com certeza facilita muito qualquer tipo de conversa quando a gente está cercado de pessoas preparadas, que está no dia a dia da operação. A gente, como vocês perceberam, vai seguir um pouco em português, um pouco em inglês. Land vessels operator facing today in improve energy efficiency while maintain operational performance. What do you think are the biggest challenges for today? I think, so my background as far as a career, I began working for Applied Weather Technology, who were a weather routing company based out of Cupertino. I was working there from 2007. Learned an awful lot about the world, about the quality of ice within the Arctic. There's a little one to drop in there, and how old the ice needs to be in order to make a good cup of coffee or a good cup of tea. So that was kind of fascinating. There's good quality data. So that kind of leads me on there. That's the problem that we're now facing. It's not about the amount of data that we have, but the quality of the data we have. If we're to look at vessel performance, then you have the stereotypical companies that are providing weather routing, but the weather routing analysis is the key part there. So what are you looking to achieve? Are you looking to achieve reduction in emissions? Are you looking to reduce or make the vessel more fuel efficient? Are you looking to understand the real efficiencies of the vessels? Now that depends on which sector of the market you're operating in, whether that's dry bulk or whether you're in the tanker market. That then kind of, that thought is really about as I say, the quality of the data that you're putting into the systems. So we have developed a solution we call it's using we call it Miros Motion, where we're taking X-band navigational radar data, and then we're providing an analysis of speed through water against the fuel flow or the consumption from the vessels, and comparing that against charter party performances. That solution is a DNV approved hardware. It's also a highly accurate system, not using GPS or master's waypoints or any old books for noon reporting. So yeah, I think what we're looking at really getting now is that we're honing in on the accuracy of the system, the accuracy of the data. There's a lot of data out there. I think that's it. So it's about getting to the quality of the data. That's for sure. And sometimes these several data coming can make a lot of headache, not solution, right? Right. Which one's right? Exactly. Eu acho que o maior desafio não é coletar dados ou ter os dados. Hoje a gente vive num mundo que a informação ela está na mão. A nossa vida está aqui. Eu acho que o maior desafio é encarar que um navio ele dura 25, 30 anos. Navios que, quando eu me formei, ainda estão rodando. Talvez com outro nome, um outro armador, com tecnologia antiga. Usando a frota da Transpetro como exemplo, você tem diferentes tecnologias embarcadas. O programa de novas construções da Transpetro vai trazer um novo desafio para eles, que não é a coleta de dados,
Essa eu acho que é a parte fácil. Mas sim, como a gente coloca essa nova geração enganjada para operar esses navios de modo seguro, eficiente, com novas tecnologias. É muito difícil quando você pega um chefe de máquinas, Ari, e troca ele de navio, porque ele se sente em casa onde ele estava, e aí ele tem que reaprender. E essa tomada de decisão baseada em dados, ela tem que ser auxiliar. Mas o marinheiro, o sentimento, ele ainda tem que estar lá lado a lado, porque senão a gente vai estar operando o navio de forma remota. E a gente ainda não está preparado para isso. Então, esse é o ponto. Dados são importantes, mas ainda existe um fator humano crítico, que a gente ainda não venceu essa barreira de gerações em diferentes tecnologias. Pensando em Transpetro, a gente tem um ponto importante, né, até que o Fernando comentou. A gente, como subsidiária da Petrobras, a gente atende 100% as programações dela. E para nós, acaba sendo um grande desafio, porque a gente tem que cumprir essas programações. Então, assim, a eficiência energética ela tem que estar muito integrada com a parte de operacionalidade da frota que a gente tem, né? Não basta apenas você coletar dados e simplesmente não ter um match entre a operação, entre dados, entre eficiência energética. Se a gente realmente a gente não consegue conciliar tudo isso, a gente efetivamente não consegue otimizar tudo que a gente precisa para realmente alcançar quais são os objetivos que a gente vai ter como frota na frente. Acho que esse é um ponto que é um grande desafio para nós. A gente está tendo uma frota nova, com uma série de novos sistemas, coleta de dados. Acho que tudo vai vir muito fácil, mas se a gente não conseguir fazer a leitura desses dados e conciliar com a minha programação, eu só vou citar um breve relato. A gente tem um navio especial que faz o alívio de OSEX de Santos. Então, ele leva OSEX, qualquer óleo combustível de exportação, para Angra dos Reis ou São Sebastião. É um navio que, eventualmente, passa 20 dias parado em Santos. Como que fica a questão da emissão de gases? Eu continuo com o navio operando, só que no cálculo, na fórmula, eu preciso navegar. Se eu não navegar, eu não consigo atingir a meta estabelecida pela IMO. Então, são pontos como esse, né? E, lógico, tem uma enorme quantidade deles que a gente precisa colocar na balança, equilibrar e ter o melhor resultado possível para a nossa frota. Aproveitando a fala do Luiz Cláudio, nessa questão, por exemplo, do navio ficar em Santos aguardando, ali com a máquina rodando, em idle, como é que a gente pode identificar ou melhorar essa situação, Fernando? Você tem alguma ideia ou uma forma de enxergar como a gente pode otimizar também nessas situações de navio aguardando? Hoje o mercado ele provê muitas soluções para o armador. Então eu brinco muito que o armador é aquele tubarão no aquário e a gente tem um monte de peixinho lá em volta e esse ecossistema é o que a gente vê aqui hoje. Essa integração entre um fornecedor que produz um equipamento ou uma solução. E tem diversas soluções. A Vale, por exemplo, ela tem um dos navios dela com as velas e isso era algo que na minha época de escola era impensável ou talvez fosse muito futurístico. E a gente vê um navio desse implementado, tem os savings, tem a sua qualidade no produto que eles aportaram para reduzir emissões. A DESM, por exemplo, tem VFDs, onde a gente aplica um cérebro para reduzir consumo de bombas. Só que essas soluções, de novo, elas é você ter um fusquinha antigo que ainda está rodando, né, chefe? E quando você fala assim, cara, mas esse fusquinha agora ele precisa ser emplacado segundo a legislação atual. Eu moro nos Estados Unidos, se você for para a Califórnia, essa coisa de emissões é muito séria. A IMO, ela é muito séria com as emissões. Então o armador, ele está sempre se ajustando, por exemplo, com o meu produto para um navio mais antigo, a gente chama de uns navios clássicos, e quando ele constrói o navio, esse navio já está antigo, porque o que está nos bancos de escola, ele já aquilo é a vanguarda, mas até ele ser aplicado para as novas construções, ou ter um armador que vai falar, eu serei o primeiro a ofertar essa tecnologia, você tem um tempo, e esse tempo ele tem um custo.
E esse custo são as emissões, são as legislações que vêm à frente, às vezes, de navios mais antigos, como o senhor descreveu. Então, para mim é muito simples. O armador, o grande tubarão nesse aquário, ele tem que ficar ali conversando com aqueles peixinhos para falar, cara, qual é a solução que eu tenho? Tem alguma coisa que é nova, que eu posso aplicar e que vai me dar retorno também, porque é um negócio. A gente não pode ter um navio 100% verde, a gente está longe disso, de um navio que ele consegue matar as próprias emissões, de ser autossustentável, mas a gente tem soluções para amenizar. Perfeito. E com grande oferta, né, de soluções, se adequar mais a eficaz. Andrew, with so much data available that we have been talking, do you have some example de how this data can driven for is efficient? Have you saw some case that it really works? So yeah, we've been involved in several projects and several possible projects, initial discussions, where we're taking the ideas of using sail technology, both within the cargo vessels and on the offshore vessels as well, seeing that being implemented. Now, I guess when you're looking at any form of new technologies, first of all, you have to establish a baseline for the performance of the vessel that you're going to be testing it on. So it's very easy to say, well, you're going to be 10% more efficient. 10% more efficient to what, right? Is always kind of the case. So yeah, what we have is this vessel technical index that the DNV is using. The cases that we've been involved in, we've looked at the performance of the vessels over time and how that has deteriorated using the real world conditions that the vessel's encountering, comparing that to the fuel consumption. And then being able to make recommendations, or the client can make recommendations to, for example, hull cleaning or an inspection of the propeller at the next port call. And from there, you can then look again at the performance of the vessels post-inspection or hull cleaning. And yes, we've seen some remarked improvements. So again, going back to the quality of the data, it's important that you're understanding, first of all, what your house looks like, you know, what the data or what the performance of the vessels are, and then looking to make the improvements from there. Comentários? Em relação a essa pergunta, você tem Luiz Cláudio, algum caso interessante para comentar sobre quando essa operação se tornou mais eficiente ou quando isso foi decidido para mensurar através de combustível ou para as emissões já citada pelo Fernando? A gente vem trabalhando com essa questão da redução do consumo já antes mesmo da pandemia, né? Então, veio forçosamente, não somente por a gente ter a IMO já plotando no futuro, até 2050, né, atingir o zero, mas também por uma questão contratual. Então, a Petrobras também começou a nos cobrar, através dos seus contratos TCP, né, que a gente implementasse essa redução. Afinal de contas, nós, como subsidiária, nós não compramos o bunker, nós recebemos da Petrobras, né? E ela, por sua vez, também aplicando tecnologias para tentar reduzir isso, né, essa emissão de carbono. A gente fez testes com o B10 no navio gazeiro, sem qualquer tipo de problema, isso já tem quase 3 anos, e aí veio seguindo, utilizando o B24. No mês passado, nós testamos pela primeira vez o B30 em Roterdã, na Holanda, com o navio Olavo Bilac. Sucesso total. Pela frente a gente tem aí o B50 vindo, né? A gente ainda não sabe quanto. A Petrobras está desenvolvendo a produção dentro de uma refinaria no sul ainda vai chegar. Hoje a gente sabe que a questão da distribuição do biodiesel, ela ainda não é plena, ainda tem que trabalhar muito. Então a gente tem Santos, tem Singapura, mas há que realmente desenvolver um pouco mais. E a gente trouxe ganhos significativos, principalmente de 2 anos para cá, em relação a isso. Pegando um gancho mais ou menos no que Andrew falou, eu acho que a gente
não precisa apenas obter cada vez mais dados e mais dados. Eu acho que a gente tem que ter dados confiáveis e que possa aplicar isso nas nossas operações, né? E a gente trazer o melhor resultado, não somente para a empresa, né? Mas até mesmo para o mercado, porque a gente se conhece, como o Fernando falou, a gente conhece várias pessoas aqui. E o que a gente está hoje desenvolvendo pode servir como uma facilidade, um desenvolvimento até de um outro produto, que ainda não seja aqui dentro do sistema Petrobras, mas pelos nossos parceiros. Afinal de contas, a gente está trazendo aí uma renovação de frota e a gente vai precisar disso. O meu comentário é muito simples. A gente não faz isso sozinho. É uma comunidade, é um ecossistema, é um influenciando o outro. É a Vale comprando, implementando um produto que a gente tem, a Transpetro trocando ideia com eles e falando, pô, esses dados são confiáveis, o produto funciona. A gente pode achar que esse mercado é muito grande, mas ele não é. A gente se esbarra, a gente se conhece, e é nesse tipo de feira, é nesse tipo de auditório que a gente vai aprendendo mais. E a gente sai um pouquinho da empresa e a gente conhece as pessoas e encontra caminhos, alternativas ali. De novo, muito dado, muito IA, mas a gente está lá de novo voltando para pessoas. Isso aqui são pessoas. E acredito que hoje em dia, melhor do que era antes, essa interface de todos os lados, do fabricante, operador, armador, quem desenvolve, isso está muito mais conectado, né? Então isso facilita muito em entender quais são as reais necessidades e qual é o real uso. Por exemplo, como vocês têm mencionado desde o começo da conversa, que não importa ter dados ou não importa o sistema ser excelente se ele não é utilizado pela tripulação, ou se simplesmente o chefe, o comandante acredita ter uma outra forma melhor de lidar, né? Então precisa realmente ser confiável e também ser útil, né, para a tripulação. Nesse sentido de otimização ainda, para viagem, roteamento meteorológico, gerenciamento de velocidade, manutenção preditiva, enfim, essas tecnologias que contribuem para a eficiência, e a gente sabe que nem sempre é uma solução, às vezes é um conjunto de solução ali que vai integrar e o armador, enfim, o operador vai decidir qual é o mais eficiente para ele. Você comentaria alguma coisa, Fernando, sobre qual hoje você vê como mais eficiente, ou esse produto ou essa tecnologia que tem performado de uma forma até inesperada, acima da expectativa? Eu posso falar daquilo que eu conheço, né, dos produtos da DESM, do mercado, mas a gente fez uma visita, eu vou trazer aqui para a mesa um não concorrente. A gente foi na Mercosul, que é uma antiga casa, eu já estive lá, tenho grandes amigos por lá, e a gente foi apresentar o produto. E, basicamente, a gente conseguiu 300 toneladas de savings num ano para o navio deles, que é um clássico, já tem mais de 10 anos, apenas reduzindo a velocidade das bombas, aplicando os VFDs. Inovação, o que eu aprendi no banco da escola, é que inovação é baby steps, são pequenas modificações. E quando você coloca 300 toneladas de bunker para um navio desse, não é muito. Quando você joga isso para o consumo diário dele, então você divide aí 300 toneladas por 365 dias, você tem um consumo diário que está salvando aí 800 litros, o preço do bunker em Santos, vocês não pagam, mas a maioria paga, está $800 a tonelada, você tem grana a ser salva. Então, quando você aplica soluções e inovação, você está fazendo camadas. Camadas. Você não tem hoje uma bola de cristal onde você fala, cara, isso aqui é uma solução que vai reduzir em 50% o consumo. Nosso produto, por exemplo, aplicado à Vale, eles têm medido lá 3,4% de eficiência. Consumo medido, data, mas medido ano a ano, ou seja, longo período, e é muita coisa, é muita emissão. Então, o transporte marítimo mundial é um dos grandes emissores de CO2, então não é só dinheiro, é sustentabilidade também. Então são esses dois pilares. De volta à sua pergunta, não tem uma solução, mas você tem diversas alternativas que devem ser aplicadas a diferentes cenários, a diferentes navios. A frota da Transpetro
tem diferentes navios construídos em diferentes tempos, e agora com as novas construções eles têm um desafio ainda maior. De às vezes pegar um chefe que estava acostumado lá a tocar o seu barco com muita tranquilidade e se ajustar. Então, várias soluções, inovação é feita com pequenos passos aí. Esse é o meu final. Ari, posso fazer até um comentário pegando o gancho do Fernando? Correto, perfeito. Na verdade, não existe uma solução que seja melhor, né? Eu acho que o conjunto, todas trabalhando como uma engrenagem, elas efetivamente vão trazer um resultado. E aí eu vou colocar alguns pontos como exemplo. A gente tem 5 tipos de frota. Cada casco tem um rendimento. Cada motor tem uma potência. Então, o que é aplicável no Suezmax de 1 milhão de barris pode não ser aplicável a um Aframax de 850 mil barris. Então, assim, a gente faz o mix dessas ferramentas todas para realmente trazer o melhor benefício. Então, a gente usa desde tinta de alta performance, né, que evita a incrustação, até mesmo um otimizador de trim, um power control na main engine, até mesmo a questão de o OneOcean, que é um sistema, um programa de previsão meteorológica em que ele indica qual é a melhor rota, você seta, qual é o ponto de destino, qual é o ponto de onde você sai, e ele te dá a melhor rota a seguir para que você consuma o mínimo possível, né? Então, assim, quando você consegue, e às vezes se torna até difícil, mas quando você consegue alinhar todos os resultados de todos esses sistemas, apêndices que você aplica nos navios, seja de casco, seja de leme, seja até mesmo de propulsor, você obtém um resultado expressivo, né? Eu posso dizer que no ano passado a gente reduziu cerca de 7% de combustível, né? E a gente está falando aí de 55 mil toneladas de gás carbônico. Excelente. Andrew, so keeping this question and start to finalize our conversation here, voyage optimization, weather, routing, and speed, and so on, all this technology, what do you think today it's the most efficient and create impact, or if not one, more than one? And then looking ahead, what do you think that will come that it will really work and optimization be efficient for all the operators? Okay, I'm Scottish, you may or may not notice, but we're very cynical in Scotland at the best of times. This comes down to money, always, right? Now, 2007, I was working for Applied Weather Technology, and we were selling the idea of sitting in a nice, comfortable office, telling a master who's halfway between Norway and North America that we'll tell him where to sail. That requires cultural shift. That requires an open mind. And many masters did not like that. I remember that one captain sat across the other side of the desk from me and said, "So son, you're going to tell me where I sail my boat. Good luck with that." But it turned into a massive business because there were 2 legal high court rulings which decided that the master has to make with utmost dispatch and that the performance analysis could be used to the benefit of the charterer to withhold hire or to withhold fuel costs or to overcharge for the fuel costs when it comes to performance analysis. So that boiled down to money. Then we had the implementation of the SECA area or within the EU, which was the low emission zones which were implemented. So that required additional fuel tanks to be implemented for the low sulfur burning fuels. Actually, there's a really interesting case of low sulfur oil and how that now reacts in OSD. I'll have to talk to you about this side of things and what happens with environmental pollution. But yeah, going back onto that, we're now in an era where we have low emission zones within the cities within the UK and in Europe.
And that means there are certain vehicles over particular ages you cannot drive in areas of that city. Now, until that was implemented by the government with substantial fines to be attached to them, nobody changed their cars. So there's a bunch of technologies here that can be used to drive down emissions, to drive down costs, to make more efficiencies. But until there is implementation of fines or a financial penalties to the companies, then it just will not be done. So that's my cynical side, right? But on the Dreamer side of things, yeah, I mean, there's always improvements that can happen. We talk within the offshore operations teams within Miros of how we can improve the quality circle. You know, starting off with your data points, that being the implementation of a weather forecast. Okay, great. Now we understand what weather we're going to be experiencing during time. We will plan our operations around that, but then we will then monitor the weather conditions that we encounter during the operations and what and how the vessel behaves during that point. Okay, so what can we now do with the real-time data? Well, we can feed that back into the weather forecast. So your weather forecast starts to improve over time. And then you start to understand the motion or the motion of the vessel and how the other effects which are taking place. And you can then start to exceed limitations or weather limitations when you're carrying out particular operations. So I think that that constant loop, it doesn't really matter which efficiency or efficiency drive you're putting into place, is that constant loop of feedback. Great. Bom, agora a gente se encaminha para a parte de perguntas. Quem tiver alguma pergunta para qualquer um dos senhores aqui, fique à vontade em fazê-las. Alguém gostaria de falar algo? Por favor. Boa tarde, meu nome é Alice. Eu tenho uma pergunta para o Cláudio com relação à questão toda das emissões. A gente vê que nos Estados Unidos essa tecnologia do AMP já está sendo posta em prática, né, para os navios não precisarem ficar queimando combustível e utilizam a energia dos portos. Mas no Brasil, por uma questão de regulamentação, isso também não tem avançado. Mas a gente também não vê nenhuma grande motivação por parte dos armadores em que isso aconteça. Você, como executivo de uma companhia que também é parte do governo, você poderia discorrer um pouquinho sobre isso? Boa pergunta. Eu lembro de você da North Shipping, mas vamos lá. Então, quando a gente fala de frota existente, né, realmente isso se torna custoso, né, fica mais caro, fica mais complicado. A Transpetro, né, como empresa do sistema Petrobras, ela efetivamente ela pensa nessa questão da eficiência energética, na emissão, na redução da emissão de gases, né? Então, quando a gente para pensar em cima de projetos, a gente efetivamente coloca em prática tudo que há de melhor. Então, não tenha dúvida que a frota que está vindo agora pela frente do TP25, dentro do projeto, já tem o Shore Power. Os navios já vão vir preparados para isso. Tá? Agora, tem um ponto muito importante, né? E a gente não está falando só de Brasil, é importante para a gente aqui. E vai ser mais uma maneira, mais uma ferramenta da gente efetivamente estar deixando de consumir combustível, né, e reduzir a emissão. Mas o governo, o país ou os países, eles têm que implementar isso. E aonde eu quero chegar? Eu tive a oportunidade, ano passado, de fazer diversas viagens a trabalho e principalmente na Europa. Então a Europa cobra muito essa questão dos créditos de carbono. E tive a oportunidade de estar em Barcelona. Barcelona ainda não tem um terminal de shore power disponível. Eles falaram que em 2027 eles terão disponível para os transatlânticos, para os navios de carga, petroleiros, de granel, eles não têm. Então, assim, é um tema que eu acho que tem que ser abordado, é uma questão, assim, pública, né? Tem que levar a sério. E existe um projeto também dentro da Transpetro, tá? E aí eu acho que deve vir essa informação um pouco mais à frente, até porque eu estou falando de uma outra área.
A Transpetro tem 2 unidades de negócios, né, que é o transporte marítimo e dutos e terminais. Então, os terminais da Transpetro, eles já têm o projeto para implementação e instalação de shore power. Tá? Então, todos os navios que aportarem, eles vão poder fazer isso. Quando? Eu não tenho essa informação, mas como você deve ter o meu contato, a gente pode procurar lá e te responder. Mas a frota nova que está vindo, ela já vem já com shore power. Perfeito. Mais alguém? Uma última pergunta? Ok, sem problemas. Tem um comentário. Às vezes a gente joga muito na conta do governo, do armador, né, Transpetro, vamos fazer, vamos investir, mas nos Estados Unidos, eu moro em Miami, então os navios de cruzeiro, para eles é uma realidade, o shore power, mas isso vem não por questão de governo, não por questão do armador, ele vem porque o consumidor dele pede. Então, essa motivação é muito próxima da Europa, onde o consumidor move esse mercado. Não só, então é de fora para dentro das empresas. É uma demanda da gente, de todo mundo que está sentado aqui. Tem outro ponto importante, né? A gente tem empresas privadas nesse circuito. Você tem Porto do Açu. Porto do Açu tem isso no seu planejamento, né? Os portos públicos espalhados pela costa do Brasil inteira estão pensando nisso como uma alternativa realmente disponibilizar a eletricidade de terra para os navios quando chegarem ali naquele determinado porto. Então, assim, realmente não basta ser somente ali uma empresa pública, né, ligada ao governo, mas eu acho que faz parte de todo o contexto do mercado marítimo ali nacional e do internacional. Perfeito. Bom, finalizando, olhando para o futuro, quais tecnologias emergentes ou capacidades digitais ou iniciativas que você entende que terá maior impacto nos próximos 5 anos, Cláudio? Assim, é difícil, é que nem qual vai ser o combustível do futuro, né? Eu efetivamente não sei responder. Os navios nossos estão sendo construídos com motor ready for. A gente vai queimar o biodiesel e eles vão poder queimar também o etanol e o metanol. Mas assim, se fala de amônia, né? Ok, vamos preparar o navio para receber amônia. Tem amônia disponível? Onde? Né? É um produto perigoso? Sim. As pessoas estão familiarizadas e treinadas para fazer esse tipo de carga? Ok. Sim ou não? Então, assim, é difícil a gente entender. O que a gente está fazendo agora é o melhor que a gente tem em nossas mãos, né? É trabalhar com biodiesel e, junto com a Petrobras, tentar evoluir no desenvolvimento, porque ela testa conosco em nossos navios e a gente dá o feedback. Então, assim, a gente espera efetivamente que, no futuro muito próximo, a gente chega nos 50%, nos 60%, 70% de biodiesel até chegar no 100%. Quando a gente fala já de ferramentas, né, o que hoje para nós é algo do futuro, no final do ano já pode ser o presente. Então, assim, efetivamente, eu não posso responder o que é o melhor. O que eu posso responder é o que há de melhor hoje a gente está implementando dentro da nossa frota, né? E ainda que seja combinado, né? Um tipo de software, um tipo de apêndice, um programa, a gente está tentando construir, né, um arcabouço de enfim, itens, né, que efetivamente contribuam na otimização de todo esse processo. Tá? Perfeito. É difícil falar de futuro, né? A gente tenta enxergar longe, mas eu acho que a gente sempre erra. É mais fácil de falar de futuro próximo. Hoje a gente tem em parceria com a Transpetro uma instalação programada para o Celso Furtado, em outubro, de uma dessas soluções, de uma dessas camadas que a gente vem descrevendo. Então a gente não é a bola de prata, mas a gente vai contribuir para esses 7%. Então eu espero que daqui a um ano a gente esteja sentado aqui e aí eu venha falar de novo e falar assim, olha, no ano passado a gente implementou, a gente mediu e a gente confirmou que a gente é capaz de prover soluções de qualidade e ser parte dessa camada de inovação de soluções que a Transpetro tanto tem. Então, esse é o meu futuro, é um futuro próximo, Ari. E eu espero que em 27, já com os dados, a gente já tenha desenvolvimento de uma ferramenta mais à frente. Com certeza.
In our last words, Andrew, so for the next 5 years, what do you believe will really be effective or in place in this topic? I would add one point that are we really doing things differently, or are we just digitizing old processes? It's a big question. What is really new? We have noon reporting that takes place using digital formats or software systems. Okay, but that still existed before. It was just a human being writing on a piece of paper. So what are we bringing new? I'm really excited to actually see what battery technology is going to bring over time. I saw a news article last night that we just had an airplane flying for around about 1 hour or 1,000 miles, I think it was, and it cost £3.15 for the entire flight. That's phenomenal in terms of, one, the distance and time that the airplane was able to fly for, the size of the aircraft as well, and also the cost. That's quite incredible. And so from my perspective, I'm really interested to see what the battery technology is going to do for offshore, how that can be used using clean energy when the vessels are in port, rather than having them burning biofuels or diesel oils or something in port. With the technology that we're employing as well, again, yeah, I'm looking forward to the implementation of some of those practices and what the real world benefits are going to be over time, but it's going to take time. Definitely. Sorry, I was going to also add, we don't know the long-term effects of battery technology either yet, So where are we going to have all these batteries? What are we going to do with them in the future? Is that clean technology that we're using going to be a problem in the future? Yeah, so we will see, right? Bom, eu agradeço a oportunidade de todos, agradeço a presença dos colegas e de vocês também. Desejo a vocês uma excelente tarde. Estão todos convidados a passar lá no nosso stand MNO. Às 4 horas teremos a happy hour também, MNO/Belga Marine. E é isso, pessoal. Obrigado a todos.